Melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte, é o teu amor, amado, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Bom dia, amados, graça e paz do Senhor a todos, agradecendo por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, mais um dia de vida que Ele nos deu. Vamos estar lendo lá em Salmos 126. Consolo para os que choram. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Agora vamos estar fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui mais uma vez, ó Deus, perante Ti, para Te agradecer, Pai. Para Te agradecer pelo Senhor ser esse Deus grande, fiel, amoroso, ser o Deus que pode tudo. Te agradecemos, Pai, por mesmo não sermos perfeitos, o Senhor nos aceitar, ó Deus, o Senhor nos perdoar. Pai, Te peço que o Senhor possa estar nos abençoando, nos enchendo da Tua graça, hoje e para todo sempre, e desde já Te agradeço. Amém. Para o momento de confissão, vamos ler Salmo 51, de 1 a 9. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da Tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E nesse momento, vamos fazer uma oração de confissão. Senhor Deus, Senhor Pai, nos perdoa, Senhor, por todos os pecados que cometemos, Pai, por todas as pessoas que acabamos magoando, muitas vezes sem querer, por todas as vezes que a gente não deu ouvido para o Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia, ser uma pessoa mais empática, Senhor Deus, e nos ajude, Pai, a pecar menos, porque eu sei que é difícil, eu sei que cada 5 minutos a gente está pecando, mas que possamos, Pai, estar em comunhão sempre, Pai, e ter uma amizade com o Senhor. Então, perdoe, Senhor Deus,
todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Este é o primeiro versículo do Salmo 23, onde o rei Davi nos deixa bem claro onde devemos depositar a nossa esperança. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Então louve ao Senhor, glória a Deus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome santo de Cristo Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Na cidade do nosso Deus.
Estimados irmãos e estimadas irmãs, querido pastor Nadir Cristiano, uma alegria em poder reservar esse tempo pastoral para enviar esta reflexão, especialmente nesse tempo que a igreja está completando mais um ano de vida, 65 anos de vida e de missão, um tempo atípico, um tempo de distanciamento social, e nesta direção eu intercedo em favor desta igreja, para que esta igreja possa receber a graça, o poder do Espírito Santo, para testemunhar o amor de Deus neste cenário tão delicado que nós estamos vivendo em decorrência da Covid-19. Tantas vidas precisando de um toque de amor, de graça e também de misericórdia, que essa igreja possa testemunhar com coragem o vigor do Evangelho de Cristo Jesus. Eu gostaria de destacar nesta reflexão um versículo bíblico que está dentro de um contexto amplo da segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Aqui utilizando duas traduções. O apóstolo Pedro, no finalzinho desta carta, ele destaca o seguinte: porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele e para sempre. Amém. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Vamos pensar um pouquinho neste desafio do apóstolo Pedro, relativamente ao nosso crescimento espiritual. O apóstolo Pedro está instruindo a igreja aqui, dentro do contexto da volta do Senhor Jesus. No entanto, neste cenário, o apóstolo Pedro está oferecendo àquela igreja algumas ferramentas importantes para a caminhada cristã. Ou seja, a importância da perseverança, a importância de estarmos atentos aos sinais dos tempos, o desafio de ouvirmos a voz de Deus diante de um quadro de tantos ruídos, a importância da persistência, da resiliência, ou seja, diante de um momento negativo aparente, transformar esse momento negativo em algo positivo para a nossa existência. Ou ainda transformar as aparentes derrotas em grandes vitórias, especialmente para nós, os cristãos e cristãs que temos Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, o apóstolo Pedro está alertando que devemos estar atentos ao relógio de Deus. Eu li certa feita um comentário muito interessante, que o relógio de Deus não tem ponteiros, mas ele está funcionando. É o tempo de Deus, é o kairos de Deus. Só Ele tem o controle deste relógio. No entanto, neste comentário,
O escritor destaca: nós temos o relógio humano. Esse relógio humano, ele tem ponteiros. Ele conta os segundos, os minutos, as horas, os dias, os tempos. Muito interessante esta colocação, mas de uma forma mais ampla. Esse relógio, ele aponta os movimentos da nossa existência. Momentos de alegria, de tristeza, de dor, como nós estamos vivendo neste período no nosso país, tanta gente querida que partiu e algumas partiram sem o acolhimento final da família, em virtude das recomendações sanitárias. As perdas, momentos que a gente perde a esperança humana, são os movimentos da vida, as surpresas, as decepções, os ruídos relacionais. Este relógio, ele registra todos esses acontecimentos. Portanto, este relógio humano, ele indica que nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Precisamos do fortalecimento espiritual para enfrentarmos os movimentos da nossa existência. E o apóstolo Pedro, dentro deste contexto, ele instrui a igreja, lá no finalzinho, com uma conclusão maravilhosa. Ele finaliza esta carta, eu diria, com chave de ouro. Antes, porém, pelo contrário, continue, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Pedro está destacando: há uma prioridade antes na nossa existência. Antes de qualquer decisão, precisamos ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mensagem que reforça a palavra do apóstolo Pedro. Antes, nós vamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida pessoal, para a vida da família, para a vida dos nossos negócios, para a vida da nossa comunidade, fé e serviço, para a própria sociedade. Portanto, o antes é a prioridade. E a prioridade maior é ouvir o recado de Deus para a nossa vida. Aqui é uma questão interessante. Muitas vezes nós não gostamos do antes. Nós caminhamos sempre no depois. O antes é o preventivo. Precisamos caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. Geralmente, queremos agir depois do desastre. Precisamos de uma pastoral preventiva. Precisamos educar os nossos filhos e as nossas filhas
no caminho do Senhor. Antes, e aí ele desenvolve, cresçam na graça. Olha que colocação importante. O apóstolo Pedro está dizendo que a vida exige crescimento. Crescimento em todas as direções. Recentemente, minha esposa e eu fomos na casa do meu netinho para participar numa pequena festinha de 7 anos. E quando estávamos saindo da residência do nosso netinho, ele disse: vovó, eu estou crescendo. Portanto, precisamos de um crescimento saudável para a nossa saúde física, emocional, relacional e espiritual. Precisamos da graça de Deus para dar sustentação à nossa existência. Vivemos uma sociedade com muitas crises de relacionamento, muita crise espiritual. E precisamos de um crescimento para dar robustez à nossa vida física, emocional e espiritual. Para caminharmos no caminho da maturidade cristã. O apóstolo Paulo adverte com as seguintes palavras: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você, todos nós, precisamos de crescer na graça do Senhor Jesus. Precisamos deste alimento que é o presente de Deus para a nossa vida. Mas o apóstolo Pedro também coloca: cresçam na graça. A graça é melhor do que a vida. Pela graça, nós somos salvos. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Somos salvos pela graça de Deus. E a cruz de Cristo aponta para nós a fecundidade do amor de Deus. Um Deus que nos ama. Um Deus que sente a nossa dor. Um Deus que recolhe as nossas lágrimas. Por isso, precisamos beber da água da vida, que é Cristo. Mas o apóstolo Pedro também coloca um outro elemento: no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a fonte aqui do conhecimento é Cristo. Na semana passada eu li um artigo que alguém testemunhava ser uma pessoa cristã, que constantemente lia a palavra de Deus, a Bíblia. Mas essa pessoa disse o seguinte: quando eu analiso o ministério de Cristo, os seus ensinos, eu tenho muita dificuldade para acolher os ensinos de Cristo. E eu fiquei pensando com os meus botões. Realmente não é fácil
Não é fácil viver os ensinos de Cristo, porque o ensino de Cristo provoca em nós uma reviravolta. A pessoa é mais importante do que o sábado. A graça de Deus é mais importante do que a lei. Portanto, acolher os ensinos de Jesus tem um profundo significado na nossa caminhada de viver integralmente o Evangelho de Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma palavra de Jó, diante do desespero. Ele expressou o seguinte sentimento: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. Olha que mensagem significativa. Muita gente gosta de Jesus, conhece a história de Jesus, mas precisamos experimentar o sabor do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos da leveza da graça de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, uma graça que tira o ranço do autoritarismo, do legalismo, do negacionismo, da intolerância, da violência, da inflexibilidade da nossa sociedade, até mesmo no dia a dia da própria igreja. Nós usamos da graça de Deus para dar beleza à nossa existência. Precisamos da graça de Deus para colocar em nós o caminho da gratuidade. Gratidão é importante. Quantas vezes vivemos uma vida expressando ingratidão? Precisamos da graça de Deus para que possamos vivenciar o ministério da reconciliação, do perdão, da paixão pela vida, porque a vida que Cristo trouxe é mais importante do que a lei, do que o sábado. A graça de Deus coloca em nós beleza, vigor, coloca em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, o apóstolo Pedro está dizendo: cresçam na graça, é a fonte do amor de Deus. Mas também precisamos de uma caminhada de crescimento no conhecimento do Evangelho. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos centralizar o amor de Deus nos nossos relacionamentos. Precisamos do sabor do Evangelho. Precisamos experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus. Cresçam na graça, mas também no conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, para que sejamos sal da terra,
e luz do mundo. E o apóstolo Pedro, ele encerra a sua carta, esse desafio para o crescimento, com uma doxologia, com uma glorificação, quando ele diz: a ele seja a glória. A glória não está em nós, agora e para sempre. O reconhecimento do senhorio de Deus sobre todas as coisas. É o próprio Cristo que provoca em nós o verdadeiro crescimento sob o impulso do Espírito Santo. A fonte aqui não é a igreja, não é o bispo, não é o pastor. A fonte para o nosso crescimento é a graça, é o Senhor Jesus, o fundamento da nossa vida, o fundamento da igreja enquanto povo de Deus. E nós temos no nosso cenário evangélico uma doxologia no hino 83. E o poeta, ele transmite o seguinte sentimento: a Deus supremo benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, os céus e terra o seu louvor. Eu desejo a nossa igreja em Mogi das Cruzes as bênçãos da Trindade Divina. Que esta igreja possa estar na esteira do crescimento, a esteira do crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos dar sabor à nossa vida cristã. Vamos seguir a caminhada, levando a beleza que nós encontramos no Evangelho de Cristo Jesus. Que a beleza de Cristo se veja em mim. É o cântico que nós cantávamos nas nossas igrejas. Oremos ao Senhor. Nosso Pai querido, queremos nesta oportunidade consagrar a Igreja Metodista em Mogi das Cruzes, com gratidão por mais um ano de vida. Queremos consagrar o ministério pastoral, queremos consagrar os diversos ministérios. Ó Deus, conceda a esta igreja o dom do Espírito Santo, o dom da graça e do conhecimento do Evangelho, que esta igreja, no exercício do discipulado, ela possa refletir o amor de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Nós oramos e abençoamos com graça, com amor e com misericórdia a vida do povo de Deus, concedendo saúde para o corpo, para a alma e também para a vida segundo os propósitos de Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Cristo, que alegria a gente chegar, ao final de mais um culto. Agradecer todos os participantes desse culto, em especial o nosso Bispo Adriel,
Para você que não sabe, ele foi meu primeiro bispo lá na 4ª região. Tive a oportunidade de, lá, começando, a seguir Jesus e almoçar com ele, com o meu primeiro pastor, com a família dele, na cidade de Nova Venécia. Bispo Adriel, muito obrigado. Que alegria o senhor trazer uma mensagem para nós. E agora, irmãos, você que participou no chat, que pediu orações, por alguma causa, esse é o momento da gente estar orando junto. Então, creia de todo o seu coração, de toda a sua alma, coloque diante do Senhor com fé. Não existe impossível para o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Feche seus olhos, e vamos orar então. Faça o seu pedido aí onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, estou junto, Senhor Deus, com essa pessoa que fez o pedido agora, Senhor Deus, de oração, ou se inscreveu no chat, ou, Senhor Deus, que está agora colocando diante de Ti. E eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, por essa vida, Pai, por essa causa. Deus, nós cremos que o Senhor é poder, graça e glória para fazer infinitamente mais. Pai, por uma causa na justiça, por um emprego, por uma enfermidade incurável, Senhor Deus. Pai, por problemas de relacionamento, por problemas, Senhor Deus, de vício. Eu oro, Senhor Deus, e ministro sobre essa vida, Pai. Cura, libertação, Senhor Deus, restauração, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, agora recebamos a bênção. Que alegria você ter participado desse culto, e que você possa participar sempre. Não deixa de estar conosco. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a bênção do Deus que criou os céus e a terra e que entregou seu Filho Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados, esse Jesus maravilhoso possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti, aonde você andar, aonde você pisar, o Senhor seja contigo. Amém.